Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Paz do Senhor, gente? Vocês estão bem? Que bom. Abra comigo sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, para a nossa meditação esta noite. Versículo de número 1, 2, 3, 4 e 5. Obrigado. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Quem achou de estou vivo? Que bom, né, irmão? Infelizmente, por causa da pandemia, a gente perdeu muita gente. Mas que o céu continue consolando a nossa casa e livrando os nossos em nome de Jesus. Acompanha comigo. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1, escrito está: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para maltratá-lo, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos Asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão e entregou-o a 4 quaternos de soldados para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Termino no verso de número 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Você pode dizer amém por essa palavra? As primeiras 7 pessoas que assentarem recebem vitória imediata. Vai, senta e dê glória aí, irmão. Você que vai permanecer em pé, já estava sentado, sentou depois da 7ª, também recebe vitória, amém? Palavra de gratidão por estar nessa casa. Estive aqui na terça-feira, fui muito alimentado através da palavra que o pastor Josué Brandão trouxe para a gente. Minha palavra de gratidão por nos confiar a tribuna nessa quinta-feira. Muito obrigado. Que Deus continue lhe dando saúde, graça, lhe abençoando sua casa, sua família, seu ministério, e que Deus continue honrando para aquilo que Deus lhe chamou, não só para a Feira de Santana, mas para a nação. Eu sou carioca e já fui muito alimentado através dos seus vídeos, e para a glória de Deus, eu estou aqui desde a quarta-feira passada, né? Hoje é uma semana e um dia, e eu estou a 10 minutos da igreja do Senhor. Fiquei muito feliz, e eu fiz questão mesmo de cancelar todos os compromissos na terça para estar aqui, para ser alimentado, e recebi um presente de Deus para estar aqui. Vou embora na terça-feira também, volto para minha casa com a minha esposa e meu filho, e já volto falando muito bem dessa igreja, porque fui muito bem recebido, amém? Você pode aplaudir o Senhor pelo pastor dessa casa? Glória a Deus. Olhe para mim aqui, por favor. Hoje é um culto voltado para homens, e a temática, e orando ao Senhor, Deus pontualizou esse texto no meu coração. Que pena que eu não estava aqui na outra terça para aprender um pouquinho mais sobre o Pedro, sobre o sanguíneo. Porém, o livro do Atos dos Apóstolos começa a entender que o Espírito Santo está sobre a igreja para dar continuidade naquilo que Deus precisava falar. O capítulo de número 1 vai falar sobre a ascensão do nosso Cristo, nosso irmão mais velho, o filho da irmã Maria, e ele vai subir aos céus. E no verso de número 8, ele vai deixar um legado dizendo que a gente precisava ficar em Jerusalém, para que do alto possamos ser revestidos desse poder. E nós vamos receber essa virtude para sermos testemunho dele em Jerusalém, em Samaria, em Judeia e até os confins da terra. O capítulo de número 1 é a ordem que Cristo deixou para a igreja. Ele está subindo ao céu e disse que a gente não ficaríamos sozinhos, que ele deixaria o seu Espírito Santo Consolador, e o mesmo daria continuidade no ministério itinerante para crescimento da igreja. O capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos é onde o povo está reunido, e os mesmos estão clamando, pedindo ao Senhor que desça com seu Espírito, e acontece o famoso Pentecostes. A Bíblia diz
que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe dava. Ao desenvolver isso, a igreja está cheia do Espírito Santo, a ponto de alguém olhar e perceber que eles estão embriagados. Pedro vai tomar a tribuna, ou o pódio do que está sendo feito, e vai dizer que não é embriaguez, mas eles estão cheios dessa graça. No mesmo capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, Pedro se posiciona e começa a pregar. A pregação dele é tão intensa daquilo que propositalmente Deus deixou para ele através do Espírito Santo, que pelo menos 3.000 almas vão se converter pelo único sermão de Pedro dentro do contexto. Capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que Pedro está tão cheio que vai estar agora Pedro e João subindo ao templo na hora 9. Eles precisavam buscar ao Senhor, e lá era o costume deles estarem dentro desse templo. E a Bíblia diz que tem alguém sentado na porta do templo pedindo a esmola como de costume. E ao pedir a esmola como de costume, talvez a sacolinha desse camarada está cheio de moeda, cheio de ouro e cheio de prata. Alguém pega ele e coloca ali, dá um tempo, precisa tirar e voltar para casa, e ele espera o próximo culto para receber a esmola. Porém, naquele dia, naquela tarde que aqueles 2 homens estão subindo, talvez cantando o hino da harpa, adorando ao Senhor, o camarada expõe a mão uma vez mais e pede ouro e pede prata. Pedro está olhando para João, João olhando para Pedro, talvez vai tirar as mãos do bolso e vai perceber que não tem ouro e não tem prata, mas vai dizer: o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. Esse é o contexto que a igreja do século 21 vive. Tem ouro e prata, mas não tem levanta e anda. Tem ouro e prata, mas não tem mão para estender. Aquele camarada não precisava mais de ouro e prata, porque ouro e prata ele já tinha suficiente para viver um bom tempo, porque era de costume entregar esmola. Mas Pedro está dizendo: o ouro e prata vou te dar, e se eu não te dar porque eu não tenho, vai acabar, mas o que eu tenho para você vale mais do que ouro e vale mais do que prata. Levanta e anda em nome de Jesus. O camarada saltou e começou a se alegrar, porque percebeu que ouro e prata não era o suficiente, e o que ele precisava ainda se chamava levanta e anda em nome de Jesus. Por causa desses efeitos que o Espírito desceu sobre a terra, entrou na vida do povo. O povo está cheio, porque João está pregando, Pedro está pregando, a igreja está crescendo. Atos dos Apóstolos capítulo 4, o Sinédrio começa a ficar revoltado pelo que está sendo proposto para um povo que conheceu Cristo, mas Cristo não faz parte em cena como corporeamente, só em espírito. Então, com a intenção do povo, vamos calar a voz de Pedro, vamos calar a voz de João. Não tem como receber esse evangelho somente um Cristo que agora não faz parte em cena, mas deixou alguns legados. Então vamos tentar calar a voz. E mesmo assim, Pedro no capítulo 4 verso 20, ele está dizendo: não tem como ocultar aquilo que vi e aquilo que ouvi do Cristo que mudou a minha vida e mudou a minha história. Não tem como pregar o evangelho se Cristo não mudou a minha vida. Então, já que ele mudou a minha vida, aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, eu vou continuar passando, porque o evangelho é transformação de vida. O povo está enraivecido e começa a se levantar e dizer: Pedro, já que você não vai parar, nós vamos te prender. Prende o camarada Pedro, não tem problema. Prende João, não tem problema. A Bíblia diz que o anjo desce e arranca Pedro da prisão, e o evangelho continua sendo pregado da mesma forma, porque ninguém para um evangelho verdadeiro de Cristo sobre a face da terra.
Capítulo 5, a Bíblia diz que Pedro tem uma visão, e a visão do crescimento da igreja são os apóstolos em vender as suas fazendas ou as suas propriedades, para que a igreja possa crescer, a ponto do crescimento que quem tem 2 reparte, quem tem 3 reparte, quem não tem nenhum espera para ser repartido. A Bíblia diz que esta é a visão da igreja. A igreja crescia nesta visão, a visão do crescimento, de compartilhar, porque só pode viver a multiplicação quem se dispõe à repartição. Vou repetir: só pode viver a multiplicação quem se dispõe à repartição. Não tenho muito, mas o que eu tenho eu coloco no altar. Não tenho muito, mas o que eu tenho eu estou repartindo. Não tenho muito, mas tem alguém mais necessitado do que eu. Então a visão do crescimento da igreja é: não seja egoísta. Deus te deu condições para ter, mas reparte. Quanto mais você reparte, mais Deus honra a tua casa e as tuas finanças. Eu já libero uma palavra para alguém aqui, pega se você quiser. Este é o tempo que Deus está levantando homens com graça e ousadias. Deus abriu tantas portas para você, que Deus está te honrando da unha do pé ao fio da cabeça, e isso nada mais é do que Deus te deu para você compartilhar. Você só pode viver a multiplicação quando você aprender a repartir o pão que está sobre a tua mesa. Quer ver Deus exaltar a sua casa? Reparte. Quer ver os teus filhos ser bem-sucedidos? Reparte. Quer ver algo diferente acontecer no seu casamento? Reparte. Quanto mais você repartir, mais Deus vai te honrar. Esse é o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Esta era a ordenança do crescimento da igreja. A igreja cresceu porque quem tinha 2 túnicas se repartia com quem não tinha nenhuma. Porém, a ordem que vinha, ou que veio do altar, através dos apóstolos, e aqui na questão de Pedro, teve alguns desconfortos, porque o final do capítulo 5 vai explicar para a gente que alguém está vendendo a propriedade, mas não está repartindo como deve repartir. Ananias e Safira vão vender sim o que era de direito por eles, mas o texto diz que quando Ananias chega e deposita nos pés de Pedro ou dos apóstolos, Deus vai dizer no coração de Pedro, para dizer ou verbalizar para ele, dizendo: Ananias, por que você está mentindo ao Espírito? Não há necessidade de você fazer isso. Por que você deixou o diabo entrar no seu coração? Por que você está mentindo? Por causa dessa tua mentira, Deus vai pesar a mão sobre você. É o texto que diz: o camarada morre fulminado na porta do templo, porque foi colocar no altar, mas na verdade ele coloca aquilo que ele achava que deveria. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você entender. Deus não aceita nada pela metade. Eu não vim do Rio de Janeiro para pregar meia palavra. Eu não vim entregar meio culto. Eu não vim entregar meio glória. Eu não vim entregar meia vida. Ou entrega por completo ou não entrega nada. A gente vibra mais com o gol do nosso time do que com glória a Deus e aleluia. A gente vibra mais com alguém na televisão do que dentro de um ambiente como esse. Eu não vim racionar glória a Deus. Eu não vim dar glória a Deus pela metade. Deus não está só querendo o meu coração. Isso é ilusão e é diabólico. Deus está dizendo: eu quero a tua vida por completa. Ou me entrega tudo ou não me entrega nada. Deus não quer só um cômodo da tua casa. Deus quer a casa por completo e a chave da casa na mão dele. Então, se é para entregar, entrega direito. Não entrega meio dízimo, não entrega meio oferta, não entrega meio culto, não entrega meio glória. Não se entrega pela metade, ou se entrega por completo ou não entrega nada. Pedro está dizendo: porque você entregou a metade daquilo que não era teu por direito, eu, o Senhor, vou te parar na terra. O glória a Deus até some nessa hora. Passam-se 3 horas, a esposa vem. Eu estou no capítulo 5 e já chego no 12 para concluir.
Passa 3 horas, a esposa vem e ela faz a mesma coisa. Porque um marido e um homem desconfigurado de caráter acaba desiludindo para quem foi feito, para não ser o que está sendo feito. Pastor, mexeu com a minha cabeça. Se o marido olhasse para ela e entendesse, a gente não vai separado, nós vamos sozinho, nós vamos junto, melhor dizendo, entregar no altar aquilo que Deus deu condições. Só que o marido vai primeiro mentindo e a mulher vai na mesma proporção. E para todo mentiroso, Deus tem a mesma correção. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Assim como seu marido morreu, disse Pedro, você também vai morrer. Assim como os jovens levaram o corpo lá para fora e sepultaram, o seu vai estar do ladinho dele sepultado também. Porque alguém está tentando manchar a igreja por causa de dinheiro. E Deus está dizendo, o problema aqui não é dinheiro, o problema é a mentira que vocês trouxeram no altar e Deus não aprovou. Porque Deus não trabalha com mentira. A verdade dói, mas Deus gosta da verdade. Deus nunca trabalhou por mentira. A mentira, já diz o linguajar, que tem perna curta. Então não adianta trazer no altar por mentira. A gente precisa ser o máximo transparente para entender. Vai doer, mas é a verdade do evangelho. Vai doer, mas estou colocando o que deve no altar. Vai doer, mas eu não vou levar para casa a espada. Eu vou levar para casa a vitória daquilo que eu trouxe para o altar. Glória a Deus. O capítulo 5 fecha com isso. Porém o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, a igreja está crescendo. Os apóstolos estão preocupados porque não tem como mais conduzir sozinho, precisa ser levantado os famosos diáconos. Entre eles o que se destaca é Estevão. A Bíblia diz que não é qualquer um que vão ser levantado, ou que vai ser levantado. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Precisa entender-se do contexto do texto. Precisa entender daquilo que foi designado para fazer. Não escolhe aleatoriamente. Alguém precisa ser levantado. Homem com caráter, conduta, dignidade. Alguém disponível para dar continuidade no ministério. Estevão está tão cheio de Deus que ele começa a pregar. Enquanto ele prega, algo vai começar a acontecer, porque o povo vai começar a se juntar e também querer calar a voz de Estevão. O capítulo 6 é Deus levantando e consagrando. Não tem foto nessa consagração, não tem selfie nessa consagração, não tem uma churrascaria depois dessa consagração. Não dá tempo de comemorar. O que precisa ser feito é, nós vamos colocar a mão sobre a sua cabeça, o azeite vai descer e você vai dar continuidade no evangelho. Não dá tempo de viajar para Disney, não dá tempo de comemorar com a família. Segue-se o fluxo e prega para o que foi chamado, porque se você não pregar, Deus vai levantar outro no seu lugar. Estevão está tão cheio do Espírito Santo que enquanto prega, o povo está de braço cruzado, fazendo figa e dizendo: para quem ele acha que é? Quem esse camarada é? Quem esse camarada é? Nós precisamos calar mais uma vez a boca desse cristianismo, a boca desse evangelho. O povo se reúne e ao se reunir, pega-se Estevão, leva-se Estevão até o conselho, e o conselho pergunta: isso aí que você prega é verdade? Ele diz: é a verdade. Você não vai mudar? Não, não vou mudar. Que evangelho é esse? É o mesmo que Cristo ensinou os apóstolos, e os apóstolos me ensinou. Entre linhas ele está dizendo: eu sou da geração, não da geração que quer seguidores, mas da geração que quer discípulo. Geração do século 21 quer seguidores, e geração do céu quer discípulo. E de fazer discípulo a todas as nações. Deus está dizendo para alguém: é muito bom ter seguidores, mas se não tiver discípulo, a igreja não cresce. Porque seguidor também mata, mas discípulo dá continuidade do evangelho que foi pregado. Estevão está dizendo: eu sou discípulo, ele me ensinou, ele me disciplinou, ele me colocou certinho, então eu vou pregar o evangelho. Com a intenção? Vamos matar
Estevão. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que acontece o primeiro mártir, ou martírio do Evangelho. É a primeira morte por causa de Cristo, ou da bandeira do cristianismo. Pegam-se pedra, olham para Estevão: você não vai mudar? Não vou mudar. Você não vai pregar outro evangelho? Não vou pregar outro evangelho. Então, já que você não vai pregar outro evangelho, vamos te jogar na praça, arrancar sua roupa e vamos te apedrejar. Estevão está ajoelhado no chão, olha para cá, ajoelhado no chão, olhando para o céu, enquanto todo mundo está metendo a mão no chão para atacar pedra. Estevão olha agora não mais para as nuvens comuns e percebe: eu vejo o céu aberto. Enquanto eles querem me apedrejar, eu estou vendo o céu pelo lado de dentro. Enquanto eles querem me matar, não tem problema, eu estou olhando o céu pelo lado de dentro. Deus me trouxe aqui esta noite para dizer: deixa quem quiser tacar pedra, o importante é que você está vendo o céu pelo lado de dentro. Oh, glória! Você não percebeu que a geração que taca a pedra não vê o que você vê? Você não percebeu que a geração que te apedreja não tem noção da dimensão que Deus te levou? Você não percebeu que a geração que pega a pedra não tem a maturidade? Porque crente maduro e cheio do Espírito Santo não revida a pedra. Me tacou, eu vou tacar também. Falou mal de mim, eu vou falar também. Se levantou contra mim, eu vou falar também. Doido para arrumar um gabinete com o pastor, eu vou arrumar. Não, tem que tirar fulano, tem que sair fulano. Deus está dizendo: se é maduro, não desça o nível de quem está te tacando pedra. Não desça o nível da discussão. Você é certo e o justo não se justifica. Deus está dizendo para alguém: você é homem maduro o suficiente. Você sabe que não está errado, mas pelo Evangelho você está sofrendo por isso. A pedra pega no peito, pega nos pés, pega na coxa. A pedra pega no rosto e ele começa a sangrar. Quanto mais apedrejam, ele está dizendo: eu não vejo só o céu aberto, eu vejo ele sentado à direita do Pai. Ai, eu vejo ele sentado, Eremaia, Ricalamandaramahaya. Eu vejo ele sentado à direita do Pai. Eu não vejo só ele, eu vejo o trono todo branco. Imagina ele dizendo: pode apedrejar, Deus vai imputar vocês, vocês serão perdoados, tranquilo, porque enquanto vocês me apedrejam, eu estou chegando mais rápido lá em cima. Pedra nunca foi feito para construir castelo para ninguém, porque ninguém é Rapunzel aqui. Pedra não foi feito para construir escada. Pedra foi feito para trazer maturidade, graça, cicatrizes e paciência no Evangelho. Você tinha até direito de revidar as pedradas, só que você optou de receber e ficar quieto, porque você não desce o nível de quem está te sacando pedra. Enquanto Estevão está morrendo, o sangue está escorrendo, a túnica de Estevão vai cair nos pés de Saulo. Atos dos Apóstolos capítulo 8 verso 3, o texto diz que esse mesmo Saulo está conspirando contra a igreja, entrando em algumas casas e arrancando o povo de lá. Saulo está endemoniado contra a igreja, contra os evangélicos. Só que no capítulo de número 9, Deus para esse Saulo, porque para todo perseguidor Deus vai parar. Oh, glória a Deus. Hashtag Juninho Milagre. Vou repetir: para todo perseguidor Deus vai parar. Então talvez você entrou aqui essa noite, veio debaixo de afronta, talvez você veio debaixo de uma perseguição, mas fique tranquilo que para todo perseguidor Deus vai parar.
Deus encontra Paulo no meio da rua, ele cai e não cai do cavalo, ele apenas cai, um clarão para ele, uma voz como o som de muitas águas, vai dizer: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Dura coisa é para ti reconcitar contra os agrilhões. Então, Saulo, a briga não é contra a igreja, a briga é contra mim. Ele também não cai do cavalo, ele tem um encontro com Deus e fica cego. E aqui não é questão de troca de nome, é questão de nomenclatura. Ele sempre foi Paulo e sempre foi Saulo ou Saul. É tanto que Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso de número 20, 22, 23, 24, 25 e 26, aonde acontece aquele episódio tão lindo que tanto Paulo e Silas estão na prisão e os mesmos estão cantando, adorando, guerreando e pregando. Um grande terremoto aconteceu. Entre linhas, pela nomenclatura que Paulo tem também de Saulo e cidadania romana, ele não poderia e nem precisaria passar por isso. Só que Saulo entende: eu sou amigo desse camarada, então nós vamos entrar na prisão do mesmo jeito. Silas, eu não vou te abandonar, mesmo não precisando passar por isso, porque amigo de verdade não é quem aparece depois do culto na churrascaria. Amigo de verdade é quem vai para dentro de um presídio e entende: pegou para tu, pegou para mim, deu ruim para tu, deu ruim para mim, mas não tem problema, porque o Deus que nos trouxe dentro do cárcere é o Deus que vai se manifestar aqui. É tanto que no final ele diz: eu não vou sair, eles têm que me tirar, porque eles esqueceram que eu tenho cidadania romana. Passa-se o capítulo 10, 11 e eu concluo aqui no 12. Capítulo 12, Herodes está conspirando contra a igreja, é o capítulo que nós lemos. O capítulo 12 é onde Herodes precisava uma vez mais calar a voz da igreja. É bem verdade que dentro de um contexto da perseguição da igreja vão se levantar Herodes Agripas, Herodes Antipas e Herodes o Grande. Dentro desse contexto, esses Herodes vão fazer parte de alguns mártires do evangelho de Cristo até chegar na gente. Qual a intenção? Calar a voz da igreja. Herodes prende Pedro e prende também Tiago. Mata Tiago a fio da espada e dá uma ordem para o pessoal que está segurando Pedro: segura, porque amanhã eu volto para matar também Pedro como eu matei Tiago. A intenção de Herodes é: vou acabar com a igreja, vou acabar com mais um homem, vou acabar com mais um apóstolo, vou acabar com mais um pastor. Só que eles não entendiam é que Pedro estava sendo guardado e tinha uma igreja orando para Deus visitar aquela prisão. O que eles não entendem é que quanto mais persegue a igreja, mais a gente continua sobre os pés. Eu não sei se você conhece a expressão é: brasileiro não desiste nunca. Eu entendi que brasileiro desiste sim. O que não desiste é crente. Crente faz raiva no diabo. A gente era para estar morto, esquecido, em casa, depressivo. Você veio das drogas, do álcool, da prostituição. Você era adúltero, fornico. Só que você entrou para esse ambiente, a graça te salvou, te lapidou, te transformou. Tua família não dava nada para você. Aí Deus foi lá, te deu um banho do sangue do cordeiro, te deu uma família, te deu uma esposa e disse para você: isso é não desistir nunca, porque assim como Cristo foi na cruz do Calvário e não desistiu da igreja, a igreja só está de pé porque a gente também não desiste nunca. Quanto mais bate, mais a gente cresce. Quanto mais se levantam, mais a gente fica sobre os pés. Você pode liberar uma frase para esse crente? É a primeira vez que eu te peço, com todo respeito. Diga para ele: se é para desistir, desista de desistir. Diga para ele: porque você não nasceu para desistir, porque você é crente. Crente não desiste nunca. Diga para pelo menos 3 pessoas: crente não desiste nunca. Esse é o evangelho. O evangelho que precisava ser pregado, mas também precisava passar. É o evangelho que deixou marcas. É o evangelho que deixou cicatriz. Olhe para mim e entenda rapidinho. Eu já apanhei de macumbeiro por amor à obra. Sim, eu fui dirigir um departamento de jovens. Peguei com 4, deixei com 42.
peguei em 2 anos 4 jovens. Fui para uma igreja, fiquei 2 anos, peguei com 4, deixei 42. Como eu era líder dos jovens e dirigente do trabalho de libertação, sexta pela manhã e sexta à noite, eu disse para eles: a gente sai da consagração pela manhã e à tarde a gente vai para o monte. É o nosso momento com Deus. Não que na nossa casa Deus não responda. Fomos então, éramos 11 jovens, contando comigo, só tinham 10 no monte. Teve um alvoroço danado lá, os macumbeiros desceram e literalmente, por ser líder, sempre eu fui grandão, eu acabei protegendo os 10 jovens. Entre alguns, uns correram, outros ficaram na minha guarda, como tinha alguns de menores. O camarada virou para mim e disse: bater em crente, em bater em outra pessoa é normal. Ainda disse: para mim matar adulto e criança é a mesma coisa. Estou indo em casa pegar a arma para matar vocês. Eu olhei e pensei: como que eu vou chegar na igreja, devolver 10 corpos? Eu morrendo é uma coisa, mas eu tenho vidas, porque essa é a visão do líder, essa é a visão de quem lidera. Foi quando eu vi todo mundo correr, consegui catar um do lado, catar um do outro, e o camarada vindo, foi em casa buscar. Qual é a intenção? Ele foi para a igreja. Esse camarada ficou 7 dias procurando o tal do Júnior, que sou eu, porque ele não conseguiu matar. Ele diz que passou na igreja pelo menos por 3 vezes na porta e não conseguiu chegar. Naquela mesma sexta-feira eu dirigi o culto e eu falei: gente, meu rosto está machucado, me bateram. E eu nunca fui de briga. E eu perguntei a Deus, pastor Josué, por que eu estava passando pelaquilo? Eu não estava errado, eu não fiz nada. Os meus jovens que lá estavam também não fizeram nada. Eu questionei. Houve um burburinho no bairro de Bangu. Alguém ficou sabendo, alguém do tráfico ficou sabendo e disse: manda chamar o Júnior aqui. Eu estou afastado, camarada do tráfico, mas a minha mãe é crente, eu sou filho de crente, manda chamar ele aqui, porque eu quero resolver. Falei: vou nada, eu não vou me envolver com isso, eu vou para o joelho. Eu orei 7 dias, 7 propósitos, pedi a Deus misericórdia, e o povo dizendo: procura fulano, procura ciclano, vamos lá. Eu disse: não vamos lugar nenhum não, Deus vai me justificar, eu não fiz nada errado. Eu comecei a tentar entender, procurei neles, falei: vocês fizeram o quê? Fizemos nada. Fizemos. Vocês juram? Até brincadeira, vocês juram? Juro. 7 dias depois eu fui chegando na igreja. Quem estava? 2 camaradas deles na porta da igreja, 2 motos, 2 pistolas aqui atrás. E quem arrumou a confusão que me bateu? Dentro da igreja, conversando com a pastora. Pensa. Alguém me parou na porta e falou assim: não entra não, Júnior, ele está aí, vai te matar. Eu disse: não me matou lá quando só estava eu, não vai me matar quando está todo mundo aqui. Eu vou entrar, vou cultuar e Deus vai me livrar. Quando eu pisei na porta, ele olhou para mim, regalou os olhos e falou: senta, eu quero conversar contigo. E como eu sempre fui grande, e ele sempre foi, ele é menor do que eu, sempre não, porque eu não tenho afinidade, não é meu amigo. Ele batia quase na minha cintura. Ele olhou para mim e falou assim: eu vim te pedir perdão. Falei: como é que é? Eu vim te pedir, segura, eu vim te pedir perdão. Eu falei: por quê? Eu sentei e a gente ouvia a pistola batendo na cadeira onde estava sentado. E a pastora olhou para mim, quando ele falava, ela disse assim: ó, ele está armado. E ela conhecia, eu estava há pouco tempo no bairro. Eu falei: pedir perdão por quê? Aí quando ele começou a falar, eu falei: me permite? Eu já sabia o nome dele, eu já sabia o vulgo que ele tinha, já sabia que ele era macumbeiro, já sabia que ele era espírita, já sabia que ele era dono de um montão de coisas. Mas eu fiquei na minha. Eu falei para ele: eu quero te pedir perdão. Talvez lá não era um ambiente para os meus jovens buscarem, como eu não conheço, e a primeira vez que eu fui com ele nesse monte, a gente tinha costume de outro monte. Eu quero te pedir perdão. Ele falou: não, eu quero te pedir perdão, porque esses 7 dias eu passei por aqui, não encontrei igreja, não encontrei tua casa, ninguém sabia quem você era. Olha o camarada, eu procurei no bairro, os meus capangas ficaram sabendo o que aconteceu, vieram acabar com o serviço. Mas no 7º dia, que era naquela sexta-feira, eu estava dentro da minha casa, ele dizendo que é na frente do barracão, aonde vocês passaram pelo caminho do monte, a entidade, ele diz, a entidade desceu, não tinha barulho de atabaque, não tinha barulho nada. Ele diz: a entidade desceu e disse: ele lá de cima mandou você procurar aquele ungido e pedir perdão, porque senão você desce a sepultura. Olhe para cá. Eu olhei para ele e disse: como é que é? Ele
disse, ele lá de cima disse para minha entidade, o guia que me carrega, que eu tinha que vir aqui. Por quê? Porque eu mexi com a pessoa errada, eu bati na pessoa errada. Evangelho não é revidar, evangelho é ver a justiça do que ele faz. A geração de hoje não sabe o que é apanhar pelo evangelho. Para a gente chegar até aqui, alguém precisou sofrer, alguém precisou apanhar, alguém precisou derramar sangue inocente por causa desse evangelho. Para a gente chegar até aqui, é o evangelho mais fácil, é o evangelho muito mais simples. Só que cá para nós, pega o povo de 20, 30, 40, 50 anos atrás. Pastor Juninho, mas as coisas mudaram. Claro, mas a Bíblia continua sendo a mesma. Alguém sofreu por nós. Luta sofreu nosso Jesus de Nazaré. Sim, não tinha o que carregar a cruz, porque os pecados eram meus e eram seus. Mas ele disse, bota nas minhas costas. Por quê? Porque o final disso tudo não é travar naquela cruz, mas é depois da cruz. Porque eles acham que eu vou ficar morto durante muito tempo, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele sofreu em uma via dolorosa. Luta. Foi João que ele disse, não muda o evangelho, a cabeça vai para a bandeja, mas o sermão continua sendo o mesmo. O mesmo Pedro que eu estou pregando, ele disse, eu não sou digno que me crucifique da mesma forma que o meu Cristo morreu, me coloca de cabeça para baixo. Então o que a gente sofre hoje não é nada. Não é nada. Você não está dias sem comer. Você não dormiu de ontem para hoje debaixo de uma marquise. Você está com o último telefone da última geração nas suas mãos. Você veio com o melhor carro para essa igreja. Você está na melhor roupa. Deus abriu uma porta de excelência para você ganhar muito bem durante o mês. E mesmo assim você, como um homem sacerdote da sua casa, só reclama. Seus filhos estão nos melhores colégios. Você conseguiu e consegue dar o melhor para ele e para ela. Mal ou bem você tem uma casa. Como eu digo lá no Rio, talvez não possa ter a carne todos os dias, mas tem uns ovos que a galinha chorou. A gente reclama de barriga cheia. É o evangelho que a gente se veste bem, é o evangelho que a gente come bem, é o evangelho que a gente se porta bem. Eu não estou dizendo que você deva viver na miserabilidade, e muito menos andar como um mendigo. Não é isso que eu estou querendo que você entenda. Não de virtude o que eu estou querendo que você entenda. Eu estou dizendo que para a gente chegar aqui, alguém precisou sofrer. E mesmo assim a gente não valoriza o evangelho que está posto para a mesa para a gente se alimentar. A gente só depende do ambiente de culto. Se o culto não tiver, como a pandemia chegou, a gente acaba desviando, porque a gente está vendo o crente só consegue cultuar dentro de 4 paredes, não consegue ser crente depois de 4 paredes. E isso é espantoso no meio evangélico, porque a gente só consegue viver isso aqui dentro. Só que alguém sofreu, morreu por mim, alguém precisou padecer. Então, com a intenção, a igreja do século 21 está muito mais fácil do que quando Herodes perseguia a igreja. Ele está dizendo, se alguém levantar a bandeira do cristianismo, eu mando matar. Se alguém disser que faz parte da igreja de Pedro, também eu mando matar. Se alguém está dizendo que faz parte desse céu e prega o céu na terra, que depois dessa vida, ou depois da morte, ainda dá continuidade na vida e segue-se o juízo, nós vamos morar no céu, eu mando matar. A gente prega pelas redes sociais, prega com a camisa, prega pelo telefone, faz live, a gente prega de tudo que é jeito. Então nunca foi falta de culto, nunca foi falta de palavra, foi falta de comprometimento com o reino. Glória a Deus. Glória a Deus. Já que o amigo de óculos puxou a palma lá, bata a palma direita, vai. Obrigado, amiguinho, ó, isso é uma benção. Obrigado, tá? Puxou a palma, isso. Então, Atos capítulo 12, a igreja está sendo perseguida. E a intenção do mesmo é, vamos acabar.
Eles mataram Tiago. Só que a Bíblia diz que Pedro está preso. Só que enquanto eles estão vendo que isso está dando certo, Herodes está dizendo: vamos continuar, porque continuando está dando bom resultado. Porém, eles acharam que ia calar a voz da igreja porque Tiago morreu. Mas Tiago morre, a igreja continua, porque naquele dia Deus resolveu tirar Tiago da terra e levar para o céu. Mas Pedro está sendo guardado por 4 quaternos de soldado. Tem 16 homens guardando Pedro. 2 pelo menos estão segurando nas mesmas mãos, algemado com o mesmo. Mas o texto diz: enquanto Pedro está preso, mesmo a igreja sofrendo perseguição, tem homens e mulheres na casa de Maria João Marco gritando, não para carro, não para vitória, não pedindo porta de emprego, mas dizendo: salva o nosso pastor, salva o nosso apóstolo, salva o nosso líder, salva Pedro. A oração e a intercessão faz com que Deus abra cadeias e milagres acontecem. Se a gente entendesse que o valor da oração pode muito em seus efeitos, nós como homens iríamos tirar esse jugo das mulheres, porque não adianta ter a mulher intercessora se o homem não conhece nem do fluxo de oração. Nós como, vai engrossar o caldo aqui, vai doer mas vai curar, segura. Nós como homens dizemos essa frase: eu já trabalho, eu já sustento, eu já faço, eu já pego 12 horas de trabalho, eu já estou muito cansado, eu não tenho tempo. Deus está dizendo: se preciso for, eu vou fechar a porta para te tratar no meu altar, mas te perder para Satanás eu não te perco. Viu que não teve glória? Viu que não teve aleluia? Eu tenho que parar de botar esse jugo nas mulheres da casa, que só elas oram, só elas têm intimidade, e é bom que elas façam isso, mas eu não posso deixar só para elas. O mesmo caminho da oração que a mulher tem, o homem também pode ter. As mesmas marcas que as mulheres têm no joelho, nós como homens também podemos ter. Temos tempo para o futebol, temos tempo para conversar, temos tempo para a faculdade, temos tempo para dobrar na empresa, temos tempo para tanta coisa. Mas quando se fala em oração, a gente diz: ora aí minha filha. Aí, como diz o linguajar, a bichinha fica pagando preço o dia inteiro e a gente curtindo o dia inteiro. Deus está dizendo para alguém: é nesse fluxo de oração que eu precisei apertar a igreja, que eu estou levantando homens com ousadia e com graça, para dizer: eu não só trabalho, eu não só sou um bom advogado, eu só não sou um bom condutor da minha empresa, eu também sou um intercessor da minha casa. Eu não sou só um sacerdote, eu sou alguém que conheço o fluxo de oração, porque enquanto eu oro, Deus envia um anjo. A igreja está orando e pedindo ao Senhor para soltar um dos seus líderes, porque a intenção do inimigo da igreja não é só matar a membresia, mas é a liderança da igreja. E matando a liderança ou os líderes, todos os liderados podem cair. Então por isso que a liderança é mais afetada. Só que eles estão dizendo: solta, solta Deus, solta Deus. Imagino Deus dizendo: eu já ouvi, mas ouve de novo, solta. O anjo já anotou, anota de novo, solta. Você não quer casa? Até quero. Quer vitória? Até quero. Quer livramento? Até quero. Quer casar? Até quero. Mas agora solta, solta, solta. Enquanto eles estão orando aqui, Deus está olhando do céu e dizendo: vai lá, anjo, desce lá naquela cadeia. Oh, glória a Deus. Faça o que? Só toca nas costas de Pedro, porque quando você tocar, o que prende vai começar a cair. Meu Deus, eu vim profetizar para alguém que o poder da oração vai fazer o presídio abalar. O poder da oração vai fazer as algemas caírem. O poder da oração vai acontecer milagres, já que hoje é culto de milagres, e já que é os homens que estão na liderança, assim
diz o Senhor. Sai um pouquinho desse telefone, larga um pouquinho essa empresa, dobra o teu joelho e clama. Enquanto você clama, Deus já enviou anjo para libertar o que é teu. Assim diz o Senhor para esta igreja: enquanto você ora aqui, eu já enviei anjo para tirar os teus filhos da droga, da cocaína, da milícia. Enquanto você ora aqui, eu estou trabalhando lá. O anjo toca em Pedro, as algemas caem. Ninguém percebe, o texto ainda diz que Pedro estava dormindo quando o anjo tocou. O dormir de Pedro aqui não é que ele não está nem aí pelo que está acontecendo, é que Pedro confia tanto em Deus que ele entende que além de confiar em Deus, tem uma igreja que foi doutrinada a orar. Esse dormir de Pedro é confiança no que está acontecendo, porque o lugar não é propício para dormir. Mas Pedro entende: estou tão bem com Deus que o ambiente não muda quem eu sou. Pedro não questiona porque está ali. Pedro não faz biquinho. Pedro não vai postar dizendo: acho que eu vou abandonar a igreja, não sei para que ser crente passar por isso tudo. Mas Pedro entende: prender as minhas mãos, mas não prender a minha igreja. Eita! Quando o anjo toca, desperta as correntes, as algemas caem. O anjo diz para ele: Pedro, eu pego as sandálias e a capa, coloca. Gente, para quem quer sair correndo de um lugar desse, não precisa pegar nada. Só que o anjo está dizendo: Pedro, você não entrou com sandália e capa? Você não vai sair devendo nada. Eita! Terra de Comanassúria. Pedro, você não vai precisar voltar para pegar nada. Sai de cabeça erguida. E outra coisa, hein, Pedro, você não vai sair correndo. Você pega a sandália, você pega a capa e agora me segue. Sabe por quê, Pedro? No capítulo 4, quando o anjo desceu, você saiu normal. Só que nesse capítulo 12, as portas só vão se abrir quando você aprender a seguir. Só para nós homens, não fique triste que eu vou dizer, mas você obedece o patrão, mas não consegue obedecer uma liderança. Você obedece o patrão, mas não consegue obedecer a Deus. Você obedece homens na terra com medo de perder algumas coisas, chamado, deixa isso quieto, gente, chamado regalia que a tua empresa te dá. E você às vezes faz até o que não pode, mesmo sendo crente, para não perder no final do mês. E quando Deus te dá uma ordem, você fala: eu não vou cumprir. Glória a Deus. O anjo está dizendo: você quer passar pela porta? Você não vai andar na minha frente, você vai me seguir. Você deixou de entrar por algumas portas porque você deixou de seguir o líder. E quando eu sigo a liderança e sigo o anjo que vai na frente do líder, as coisas dão certo para mim. O texto diz que ele passa por três guardas, e a última porta que ele passa, o texto que diz que a porta é de ferro, e a temática da história de pelo menos 10 homens tinham que empurrar. Quando ele para, as portas se abrem. Se alguém está boquiaberto pela porta automática que a gente convive hoje, ou que tem, por causa de um sensor, é porque nunca leu Atos capítulo 12, que quando a gente para, o anjo para com a gente e a porta se abre. Deus está dizendo para alguém: a porta não vai precisar ser arrombada, você vai parar e vai entrar por ela. Ei, pega isso aqui. Deus está dizendo para alguém: quem força a porta estraga a maçaneta. Espera o tempo, é só você parar. Quando você parar, a porta vai se abrir. Diga para quem é do teu lado: quem força a porta estraga a maçaneta. Não, tem gente que nem falou. Diga de novo, eu estou terminando. Diga: quem força a porta estraga a maçaneta. E eu já fecho. Quando eu entendo quem força a porta estraga a maçaneta, eu não preciso forçar para estar certos ambientes.
Eu não preciso dizer, me indica, vai, grita o meu nome. Eu não preciso, eu só sigo o que o anjo está mandando. Se é para cá, é para cá. Se é para lá, é para lá. Tem gente saindo debaixo da guarda, da sombra do Onipotente, porque fulano fez e deu certo. Só que para Pedro, que é homem suficiente para entender que Deus chamou ele para ser o apóstolo dos gentios, e aquele que Deus chamou para um contexto do evangelho, ele está dizendo, eu só posso passar por essa porta enquanto eu estou te seguindo. Parei de seguir, a porta não abre. Alguém vai olhar para você e vai dizer, está demorando muito. Está demorando não, eu estou atrás do anjo. Está demorando muito. Tá não, eu estou devagar, mas devagar e sempre. Está todo mundo pegando beco e viela, pegando um montão aí de coisa ruim. E você, eu continuo seguindo o que Deus mandou eu fazer. Deixa quem quiser sair da fila, deixa quem quiser pegar outros fluxos ou agulha no meio dessa direção. O que eu faço é, eu sigo o anjo. Quando para, a porta se abre. Quando Pedro chega do lado de fora, caminha mais um pouco, ele olha para trás e percebe, eu acho que isso é uma visão. Como que eu cheguei desse lado aqui, rapaz? Eu estava lá dentro, tinha 16 homens me guardando. Quando ele procura o anjo, pastor, o anjo não está mais. Aí Pedro entende, tem uma igreja. Eu tenho uma igreja. Ó, talvez se eu fosse Pedro eu ia dizer essa frase, não estou sozinho? Eu achava que estava sozinho. Eu achava que eu não era mais amado, porque eu estou preso. Mas já que eu deixei um departamento lá orando, uma igreja firme e forte, compromissada com a oração, eu vou até eles. Aí Pedro vai, caminha mais alguns minutos, bate na porta. E ao bater na porta, dá-se a entender que o barulho que está vindo lá de dentro é o mesmo de sempre. Solta Pedro, solta Pedro, solta. Solta, 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 solta. Solta Pedro, solta, solta. É esse barulho aí mesmo, solta, solta, solta. É um fluxo de oração. Enquanto um ora, um outro vai. Enquanto um para, o outro continua. Fluxo de oração. Oração com propósito. Oração com intercessão, clamor. Então o barulho dentro era muito, mas Pedro está batendo na porta. De tanto ele bater, alguém dentro da mesa, chamado Roger, a criança, a menina ou a serva, como você quer entender, vem se aproximando da porta. Não tem olho mágico, não tem como ver, não tocou a campainha, não tem como ver por debaixo da porta, mas ela está ouvindo a voz de alguém dizendo, abre a porta que sou eu. Cadê o amigo que cantou aqui? O amigo que cantou tem tantos. Leonan, o pastor falou pelo nome, eu não sei quem é. Cadê você? Vem cá, por favor, rapidinho, amigo. Me permita usar aqui, pastor, ele? Posso? Me permita aqui, amigo. Permita-me, com todo respeito. Você está bem? Prazer, Leonan. Ó, fica aí rapidinho. Ó, o anjo não está mais. Pedro está batendo na porta. Quando a porta se abre, o texto diz que todos estão atônitos dentro da casa, porque ele estava orando para Deus salvar, tirar Pedro. Mas quando a porta se abre, é óbvio que a gente se espanta, porque o que o povo queria que Deus fizesse estava depois da porta. A porta do presídio onde Pedro estava abriu por si só, Pedro passou. Mas a porta da casa de Maria ele precisava bater. Por que o anjo não abriu? Porque ele precisava bater. Porque batendo é questão de esforço. Eu estou me esforçando, batendo para entrar. Mas o anjo que foi lá não está aqui. Mas enquanto eu estou batendo, alguém de dentro da casa está me ouvindo. Só que quando a porta se abre, o que eles precisavam fazer era simples. Era fazer o que eu vou fazer no Leonan. Olha o que o povo da casa fez quando abriu a porta. Quem me ouve diz amém? Quando a porta se abriu, Pedro está do lado de fora e o grupo que orou está do lado de dentro. Olha o povo.
Se o que eu orei está depois da porta, se o que eu pedi está depois da porta, eu só preciso ter maturidade suficiente para meter a mão na maçaneta e pegar o que é meu. Tem gente que está duvidando do que Deus falou, e o céu está dizendo: só abre a porta e comemora. Pastor, se Deus falou, pastor, eu faço o quê? Eu não estou orando, eu não estou clamando. Que mais testificação eu preciso? Eu não orei, a minha oração não é para isso. Solta Pedro. Aí o texto diz: quem está dentro não está acreditando, ainda deve ser o anjo de Pedro. Aí só que quando Pedro aparece na porta, ele diz: não é anjo, agora sou eu, porque o que vocês queriam, chamado milagre, acabou de entrar pela porta. Ele foi lá e me tirou de dentro do cárcere. Eu dou uma pausa aqui para contar o testemunho e já concluo. Entrego o microfone a quem de direito. Você viu que até agora eu não fiz nenhum milagre pelo vulgo que é me dado. Você viu que nenhum tipo de milagre aconteceu visivelmente, a não ser através do evangelho, daquilo que é se pregado. Então por que Juninho milagre? Ou como diz o pessoal, Juninho do milagre. Mas é Juninho milagre. Juninho de junho. E milagre porque eu sou fruto de um testemunho que eu sou um milagre. Meu pai saiu de casa, eu tinha 6 anos de idade. Entrou dentro da minha casa e eu lembro, mesmo tendo 6 anos, minha mente ainda entende isso. Nunca saiu essa visão do que eu vi. Meu pai entrando dentro de casa, encontrou um outro homem na cozinha da minha casa, dando um beijo da minha mãe, que é o meu padrasto até hoje. Então pelo que aconteceu, meu pai não soube lidar, preferiu sair. Porém meu pai também já tinha algumas coisas fora do casamento, como tem um filho fora do casamento. Eu, por ser muito novo, eu sou caçula. Aí o do meio é especial, a medicina comprova retardamento mental. O mais velho não soube lidar com a situação da separação do pai e da mãe. Os dois tinham culpa porque os dois erraram. Só que a gente viu o erro da minha mãe, não vimos o erro do meu pai. Por ser criança, minha mãe, e aqui não é detalhes para isso, mas só para que você entenda, porque eu não estou falando mal de um nem dois. Os dois erraram. Meu irmão mais velho não soube lidar com isso, então o que ele fez? Ele foi voar no mundo. Ele ficou 4 anos preso e 2 anos ficou gerenciando a boca de fumo no Rio de Janeiro. Meu padrasto alcoólatra de último nível, do último nível. Meu padrasto bebe até hoje mais do que um Opala velho. É tanto álcool que eu não sei, O Covid passa longe, porque só o sangue do cordeiro. Fora os livramentos, mas eu sempre considerei ele como meu segundo pai. Meu pai saiu de casa, sumiu no mundo. Eu tinha um sonho de vir na Bahia, porque diz os meus pais que a minha avó, chamada Pijuca, que eu não lembro dela, eu era muito novo quando ela faleceu, é daqui muito próximo de vocês, chamado Barreira. Então o meu sonho era conhecer a Bahia. Eu vim mais para pregar, não consegui sair ainda para conhecer. Só fui no shopping e voltei, que é muito perto, estou a 10 minutos aqui. Acho que é Boulevard, alguma coisa assim, né? Andando só, fiquei tudo feliz, tirei 15 fotos. Falei: Jorge, estou em São Paulo, estou na Bahia, mas estou no shopping. Então os meus pais contam que nós passamos um tempo aqui e voltamos para o Rio. Porém não é isso. Minha mãe, como começou a tomar remédio de tarja preta, não soube lidar com a situação. Era o único perfeito. Meu pai saiu de casa, sumiu no mundo, foi viver a vida dele. Padrasto alcoólatra, mãe tomava remédio de tarja preta. O mais velho achava que era dono de alguma coisa, dono de nada. E o do meio era especial. Eu cresci nessa loucura. Com 12 para 13 anos eu entrei na igreja evangélica como essa, e com 2 bolsas do mercado, pedindo ao pastor que estava naquela igreja para orar. E contei a minha vida para ele, mas as bolsas estavam com muitos remédios da minha mãe. E eu coloquei no altar e falei: pastor, esses são remédios que minha mãe toma. Minha mãe não toma banho, minha mãe não faz comida dentro de casa, minha mãe deixa tudo sujo, minha mãe bate a cabeça na parede, minha mãe ficou louca. A situação deixou isso. Por causa do meu irmão, que é especial, o outro acha que é alguma coisa, e o meu padrasto é alcoólatra. Eu sou o único, mais ou menos, vim para o altar.
Aí eu comecei a me envolver na igreja, a ponto de cantar e tocar teclado e ensinar bateria sem saber tocar. Eu fiz 2 back vocais de 2 CD pela Melodia com o Cris Duran, quando o Cris Duran saiu do seu estado para vir para cá, do seu país, melhorando, para vir para o Brasil. Nós fizemos 100 vozes para lá. Eu comecei o meu ministério tocando teclado e ministrando louvor, e ministrava todos os dias. Como eu nunca fiz curso, nunca me envolvi com isso, Deus foi dando maturidade. Porém, ao passar para 13, quase 14, eu pedi o pastor para me batizar. Falei: pastor, eu quero me batizar, eu quero tomar Santa Ceia. Convidei minha mãe para ir no batismo. Minha mãe fumava muito. Ela disse: eu vou fumando, vou voltar fumando. E eu, mas mesmo assim, eu falei: tudo bem, mãe, o importante é que a senhora vá no meu batismo. A foto que eu tenho lá em casa de roupão, eu me batizei no Rio Guandu, no Rio de Janeiro. Só o sangue do cordeiro, mais lama do que água, mas foi lá. E eu lembro que a foto tem minha mãe segurando o cigarro, e ela olhou para mim e falou: filho, eu vou estar com você lá, mas eu não vou deixar de fumar. Só que, para a glória de Deus, há quase 4 anos atrás, eu estava pregando, minha mãe se batizando e eu batizando a minha mãe na igreja dela, e tem 8 anos que ela não bota um cigarro na boca. Porém, isso foi 4 anos atrás. Escuta para eu concluir. Só que eu cresci nesse ambiente de não ter pai na igreja, mãe na igreja. Então, enquanto eu tocava e cantava, datas comemorativas, eu sofria muito. Porque por estar todos os dias na igreja, literalmente, quando não tinha nada, eu pegava a chave e ia para a igreja. Eu fui da cantina, eu fui do departamento de coreografia, eu fui de peça, eu abri igreja, eu fui porteiro, eu dirigi vigília, consagração, eu limpava chão vermelho de igreja. Eu queria fazer tudo, nada para ser consagrado. E eu estava quase tomando o lugar do pastor da igreja. Eu falei: deixa eu ser o que o senhor é, porque eu quero estar aqui, eu não tenho família, minha família está destruída. Mas quando chegava nessas datas, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, eu olhava e dizia: meu pai não vai entrar, meu padrasto também não vai entrar. Então eu procurava um obreiro e dizia: só pode ser meu pai hoje? Eu saí para cantar no final: se o teu filho permitir, deixa eu dar um abraço no senhor. Eu não sei onde está meu pai. Chegava o Dia das Mães, minha mãe arrumada em casa, com cigarro na mão, meu padrasto do outro lado, bêbado, igual uma gambá. E minha mãe dizia: vai que eu estou indo, vai que eu estou indo. Quantos vai que eu estou indo? Que eu às vezes saía do culto 3 vezes para apartar a briga da minha mãe e do meu padrasto. Era minha mãe que pegava ele, não era meu padrasto que pegava ela. E eu cantava e dizia para a irmã: irmã, a senhora pode ser minha mãe? Preciso de um abraço. Minha mãe não vai na igreja. Todo mundo lá se confraternizando no final, e eu não tinha ninguém. Eu cresci nisso. Eu precisei passar por isso. Eu não fui revoltado. Aí com 18 para 19 anos, Deus falou assim: vou te parar. Eu falei: então vou gravar, vou cantar, vou sair por aí. Deus vai criar uma situação, alguém vai me ver. Vou para outro estado, Deus vai criar. Foi nada. Foi o primeiro trabalho que eu comecei com a carteira assinada. Não fiquei 1 ano. Quando bateu 1 ano certinho, eu emagreci 20 quilos. O terno parecia um edredom, a carne ficou verde, os ossos entraram no estado de putrefação. Minha mãe falou assim: você está com anemia, você está muito magro. Mesmo trabalhando todos os dias, era o jornal O Globo, entregador de jornal na madrugada, como não tem folga porque a notícia não para, então trabalhava todos os dias. Eu falei: deve ser isso. Fazer um exame de sangue, anemia? Nenhum. Só que quando eu peguei um outro exame, estava escrito que o paciente acima, que era eu, estava com uma doença incurável. E qual é o nome da doença? Leucemia mieloide crônica, câncer de medula. 92% de leucemia e 8% só de vida. Minha mãe sentada do meu lado olhou para mim e falou: agora acabou. O único perfeito e crente agora está com câncer. Teu pai sumiu, eu tomo remédio, o teu irmão está do outro lado dando tiro lá, achando que manda em alguma coisa. O do meio não entende porque é especial, a mente de criança. E o único perfeito é você, e você agora está com câncer. Eu virei para ela e falei: mãe, eu respeito muito a senhora, sempre vou respeitar como sempre um rei. Só que Deus me escolheu para viver o milagre. E eu disse para ela: Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. O médico, e era uma sexta-feira, o médico falou assim
em um dos hospitais no Rio de Janeiro, vai para casa. Se der tempo, vocês correm lá para o Hemorrio. Só que como já vai dar 2 horas da tarde, não recebe mais nenhum paciente para dar entrada. Vocês têm que voltar na segunda. E nós fomos no Hemorrio, no centro da cidade. E o Hemorrio disse: não, já passou de 3 horas, a gente não tem como dar entrada, volta segunda-feira. Como que volta morrendo? Como que volta segunda, gente? Com laudo dizendo que eu poderia morrer em 24 horas, que eu só tinha 8% de vida. Fui para casa e foi o pior final de semana, as 72 horas lutando contra a morte. Minha mãe dizia que enquanto eu dormia, ofegantemente, ela sentia, por não ser crente, aquilo espírito que entrava na nossa casa, dizia: vou levar. E eu numa batalha espiritual dizendo: ninguém me leva. Deus me marcou para vencer. Segunda-feira acordamos e fomos para o hospital. Chegamos lá, demos entrada, a médica olhou e falou assim: eu não sei como você está vivo. Para quem tem 92% de leucemia, nem quimioterapia, nem radioterapia, muito menos de laser, que de laser de uns anos para cá, laser terapia vai adiantar. Nós vamos tentar deixar você vivo até conseguir um transplante. Só que o transplante é de 3 meses, 6 meses, e talvez depois de 1 ano. Mas se a gente conseguir alguma coisa, até lá você já está morto. E eu estava morto para o mundo e vivo para Deus. Eu fiz uma campanha no monte, subindo 11 da noite, descendo 6 da manhã, dizendo: Deus, eu não vim espiritualizar o monte, mas se o Senhor me der vida, eu ainda vou conhecer Bahia, ainda vou pregar lá. Se o Senhor me der vida, eu ainda vou escrever um livro da minha história. Se o Senhor me der vida e saúde, eu ainda vou pregar esse evangelho, independente do que eu estou vivendo. Eu fiz 5 biópsias, 3 na altura do cinto e 2 no meio do peito. É como se fosse uma agulha grossa de um fio desse que entra, e até pegar aquele pedacinho de carne ali comprova o grau da leucemia. Ela olhou e falou assim: 92% de leucemia? Nós vamos passar um remédio para você que ele custa de 9 a 12 mil. Eu falei: eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, como que eu vou pagar isso? Ela disse: não, tranquilo, esse remédio vem dos Estados Unidos especialmente para você. Você vai ser uma das 7 experiências aqui no Brasil. Nós vamos fazer um teste com você. E foi. Com 18 para 19 anos, o Rio de Janeiro, onde eu passava, eu dizia que eu estava morrendo, mas Deus poderia fazer milagre. Fui pregar num bar em Bangu, e pregando encontrei alguém normal, como você está me vendo pregar. Depois de pregar, acabou o culto, a pastora falou: Deus falou comigo para você passar um tempo aqui com a gente. Fiquei 2 anos, lembra dos jovens que tinha 4 e agora 42? Eu estava lá. 1 ano depois, aquela mesma pessoa que me viu pregar e eu não sabia, voltou nessa igreja. Quando voltou, ela olhou para mim e falou assim: meu pai tem uma igreja, você pode pregar na igreja do meu pai? Eu falei: posso, sou pregador. Não pregava nada, eu sou pregador, só contava história. Sou pregador. E fui pregar na igreja do pai dela. Acabei de pregar, voltei para casa feliz da vida. Fui com a Kombi, com os jovens, com a Kombi, e ela mandou uma mensagem dizendo: eu gostei, meu pai gostou, o jovem foi uma benção, vi que sua vida é um milagre. Parece que estava escrito: quer namorar, noivar e casar comigo. Era a Joyce, a minha esposa. Eu falei: Deus, se o Senhor me der, eu aceito. Estou bem no culto, cantando, ministrando louvor, tocando, quem aparece? Joyce. Eu falei: ela vai entrar pelaquela porta, ela vai ter que sair, porque só tem aquela porta. Eu vou parar de tocar e vou encontrar no final. Acabei de tocar, esperei na porta, só dei a paz do Senhor. Ela mal olhou para minha cara. Falei: soberba, Deus vai abater, ainda vai me dar ela, fica ligado. Como eu estava liderando os jovens, amiga muito íntima dela virou minha amiga, que eu estava liderando. O nome dela é Cida. Eu falei: Cida, o que a Joyce tem? Ela está mordida. Falou: não, Júnior, ela está decepcionada. Eu falei: por quê? Ela disse que namora qualquer um menos crente. Eu falei: não, só sei se é crente, vou lá falar com ela. Não, fui lá. Pai do Senhor, irmão, pai, tudo bem? Assim mesmo, sempre cara de pau. Eu falei: então, mano, sua amiga Cida aí falou que você gosta, tal. E comecei a puxar os assuntos, o louvor da igreja, tal. E ela falou que você está mal. Ela falou: tô. Eu falei: então, Deus colocou no meu coração para a gente chorar. Ela falou: orar? Falou: o último que eu orei, eu demorei 8 meses para dar o primeiro beijo. Eu falei: eu oro 1 ano, tem problema? Ela disse: não foi por causa de 8 meses, foi porque ele era crente igual você. Eu falei: isso é problema? Não, ele era pregador igual você. Eu falei: isso é problema? Ele tinha dinheiro. Eu falei: isso é problema, porque eu não tenho.
E não tinha mesmo, estava morando de favor na casa dos meus avós. Aí ela falou, o problema não era isso, é que eu demorei 8 meses para confirmar que ele era de Deus. Só que ele era casado, ele tinha uma filha, e ele tirava aliança para namorar comigo e trabalhava na mesma sala da empresa do que eu. Obrigado. E ela disse, Deus me deu um sonho, eu contei para ele. Ele disse, mentira, Joyce, eu não sou casado, não tenho família. Olha aí, não tem nem marca de aliança ele tinha. Mas quando ela desce no centro da cidade, depois de contar para ele do sonho, uma semana depois, ela viu o carro do sonho, ela viu o rapaz do sonho, ela viu a moça do sonho, ela viu a menina do sonho, e o nome, ele se espantou. E ela disse, por causa disso, eu não namoro mais crente, namoro qualquer um. Falei, bem na minha vez, minha filha, faz isso não. Só sei se é crente, eu nunca matei, roubei, trafiquei, eu nunca botei um cigarro na boca, eu não sei gosto de uma cerveja, eu nunca fui pro baile funk, eu sei se é crente. E ela disse, Deus falou para mim. Eu falei, mas? Ela disse, mas que quem eu namorasse agora tinha que não ter filhos. Eu falei, não tenho. E ela disse, tinha que ser virgem. Eu falei, só eu, teu, tudo é teu, minha filha. 45 dias de oração, porque crente ainda ora para namorar. Fui pedir os pais, o pai dela falou para mim assim, sabe que eu sou pastor, né? Um bigode grosso. Falei, sei, pastor. Ele falou, então, quem vai beijar tua boca é ela, quem resolve é com você ela. Falei, meu Deus, gente, que homem esquisito. E a sogra toda cheia de dentes, pode vir, me chamando de genro e tudo. Falei, ganhei a sogra, daqui a pouco eu ganho o sogro. Em 2 anos, namoro, noivado e casamento, porque crente não namora há muito tempo. E chegamos bonitinho, 2 virgens no altar. Pastor, isso não é legal de falar. O que não é legal é a geração que primeiro se esfrega para depois casar. Eita, Deus falou pra gente, me honra na escuridão que eu vou honrar vocês na clareza. Chegamos bonitinho e eu só comprei o sapato para casar. E ainda comprei branco 3 vezes na de Santinho no cartão dos outros. E estou pagando até hoje, mas cheguei no altar bonitinho. Magrelo, muito magrelo, aqueles TDB que é a rede social. Eu tenho até medo daquilo, gente. Falo, Joyce, o que aconteceu contigo? Tu era cega, Deus te curou. Ela falou, Júnior, eu aceitei. Lembro como se fosse hoje. No noivado, a avó dela arrancou a aliança e falou, não casa com ele. Ele é pobre, ele é doente e não tem emprego. E eu falei para ela, eu te amo, vou te amar, e a senhora ainda vai linda no meu casamento. E foi. 2 anos depois a gente estava casando, bonitinho. Fomos morar numa Cristonete, eu e Joyce. Ela olhou para mim e falou assim, eu aceitei que você está doente, não tem problema, só que eu não posso ser mãe. Falei, como assim? Ela disse, eu tenho útero virado e só tenho ovário. Toda mulher tem 2, enquanto ovula, o outro descansa. Eu só tenho 1. Eu falei, engraçado, tua família falou que eu era doente, mas tu está pior do que eu, hein? 5 anos depois, pastor, a Joyce liga dizendo, tô grávida. Eu falei, é meu, foi eu que fiz, pode registrar. 1ª e 2ª ultra, gêmeos univitelinos. Ou seria 2 meninas ou 2 meninos. 3ª ultra só tinha 1. Eu falei, poxa Deus, só me enganou. Não, volta lá, procura aí outro coração. A lágrima desceu, porque eu sempre acompanhei. A lágrima desceu, eu falei, procura aí, médica, tem outra? E ela falou, tem não, pai, só tem 1. Eu falei, procura. Ela disse, foi muito, eles eram muito pequenos, eram 8 milímetros e 9. Isso acontece. Eu falei, aí eu, no meu espírito, falei, poxa, eu espalhei para todo mundo que eu seria pai de gêmeos, e agora? E Deus falou para mim, fique em paz, teu filho vai valer por 2. Eu falei, eu entendi, Jesus, vem devagar. Para eu encurtar aqui, entregar o microfone. Arthur estava tendo morte fetal. O sangue não bombeava o suficiente da Joyce para o Arthur pelo cordão umbilical. Joyce teve Arthur de 7 para 8 meses, porque estava tendo morte fetal e precisou ser tirado naquele momento. Eu assisti o parto, cesárea, não desmaiei, fica tranquilo. Peguei o menino, apresentei. A médica disse, sua esposa daqui 24 horas está liberada, mas o menino não sai. Eu falei, por quê? O menino nasceu prematuro, 3 quilos alguma coisa, e o pulmão dele está muito fraquinho, normal do que os médicos fazem. Vamos dar injeção e acompanhar. Só que o Arthur ficou internado 15 dias, porque para cada dia a neonatal ganhava 5 mil do plano de saúde, sem precisar que meu filho ficasse lá. Joyce entrou em depressão, porque voltou para casa, o filho continuava lá e não tinha um porquê. Só que no 15º dia a Joyce foi de manhã e eu fui na parte da tarde visitá-lo. Como só ela tinha acesso à criança e eu via pelo espelho, quando eu vi bombeiro subindo e descendo aquela coisa, uma fumaça no hospital,
na neonatal. Eu corri entre os bombeiros e falei: eu sou pai, eu vi o que está acontecendo, você não informa nada a gente. E sabe como é que é pai, né? Quando eu encontrei Joyce no cantinho, sentada no chão, chorando, com a criança entre as pernas, segurando, cheio de fio, com aquele pano enrolado, e ela disse: Júnior, o diabo não teve aonde entrar. Eu falei: como assim? Ela disse: os dois ar-condicionados entraram em curto em circuito. E eu disse: o que é isso? Ela disse: explodiu para matar 14 crianças, 3 médicas, 2 mães, inclusive meu filho. Ela desembrulhou o Arthur e disse: mas nada aconteceu com ninguém, está todo mundo vivo. A médica disse: eu libero o Arthur, ele está perfeito. Mas a tua esposa, nós estamos vendo aqui no exame dela que ela contraiu uma diabetes gestacional. E essa diabetes aflorou na gestação. Ou seja, ela já tinha, só aflorou na gestação. Então, pai, sua esposa é diabética. Vamos para casa com esse diagnóstico. O meu filho tem 8 anos. E é o tempo que a minha esposa faz tratamento de diabetes. O pâncreas dela não produz insulina, vai a 40 como vai a 400. Ou seja, sobe muito e desce muito. Só uma injeção que ela toma chamada Victosa custa 490, 560 no Rio, fora a medicação. Há quase 4 anos atrás o médico perguntou para ela: você jogou vôlei ou jogou futebol? Ela disse: por quê? Porque o dedo da mão do pé está desfarelando, nós vamos engessar. Eu já vi a minha esposa desfalecer segurando o nosso bebê, ou acordar de madrugada pedindo pelo amor de Deus uma colher de alguma coisa doce, porque ela sente que a glicose está tão baixa. São 8 anos. E você, pastor? Dia 16 de março desse ano, completaram 18 anos que eu ainda estou em tratamento do câncer. Eu não estou curado. Cabelo da cabeça caiu, cabelo do braço caiu, cabelo das pernas caíram. Você vai perceber porque eu vou falar. Enquanto eu falo, é um pé para frente, é um pé para trás. Não é que eu não sei hiderética e ficar parado e conversar ou ministrar para vocês. É porque as pernas não conseguem trazer sustentabilidade para o corpo. 70% da gordura que eu tenho não é pelo que eu como, é pela medicação que é ingerida. Você pode perceber que eu transpiro muito, suo demais. Não é porque eu sou gordinho, não. É por causa da medicação. Como eu nunca fiz uma quimio, eu nunca fiz uma rádio, eu nunca fiz uma laser, eu tomo um remédio quimioterápico. Precisei trazer para esses 12 dias que eu estou na Bahia. Eu tenho que ficar 2 horas sem comer, ingerir bastante água, tomar a medicação que é uma quimioterapia oral, e só posso comer 1 hora depois. O meu corpo é febril. Tem parte do meu corpo que não nasce mais cabelo. No meio do meu peito é branco. Tem dia que são 4 dipirona de 500 ou 3 paracetamol 750. Só hoje, para vir para cá, eu tomei uma dipirona de 1 grama de manhã, e quando eu saí eu tomei um paracetamol 750. Por quê? Por causa das dores musculares. Tem dia que eu não levanto as mãos, não levanto os pés. Tem dia que eu estou mais deitado que sobre os pés, por dormir ao lado da minha esposa Joyce. Há 14 anos ela por diversas vezes ela falou isso: Júnior, vai tomar um banho. Não é porque eu estou fedorento, não é porque eu defequei, urinei na cama, é porque meu corpo é mais quente do que o normal, e por transpirar a cama fica lavada de suor. Então tem noite, até aqui acontece isso. Nesse dia que eu estou aqui, eu tenho que levantar às vezes 3 a 4 vezes para tomar banho e voltar a dormir, porque a cama está lavada. Tem dia que a roupa não entra, tem dia que o sapato não entra, que eu estou mais inchado do que o normal. Aí eu te pergunto: você está reclamando de quê? Qual é a sua dor mesmo? Não, eu não consegui entender. Você está reclamando de quê? Pastor, você está se vitimizando? Claro que não. Eu duvido, rapaz. Já foi tempo. Aí Deus falou para mim: pastor, escreve um livro, que é o tema da camisa que eu estou em pedra. Escreve um livro, diga para a minha igreja em Feira de Santana, e hoje a 8ª ministração desses 12 dias, termino na segunda, que eu vou embora, melhor dizendo. Diga para a minha igreja que a tua dor não é maior do que o teu chamado. Qual é a dor do pregador? Eu tenho câncer. E qual é o chamado? É conhecer a Bahia e vir pregar na igreja do pastor Josué. Eu não entendi, eu vou explicar de novo. Eu não vim pregar para você sair daqui com pena. Tadinho do pregador, tadinho da esposa do pregador, tadinha lá, ele veio mas está canceroso. Eu não sou digno de pena, até porque Deus me deu a segunda frase que está no livro. Qual é a segunda frase? Quando alguém disse: para de pregar, para de cantar, Deus não te curou. Que vulga é esse, Juninho Milagre? Como não é Juninho Milagre? Juninho é de Júnior, e Milagre porque são 18 anos, mas na certidão está Clóvis Júnior.
Júnior, mas ficou Juninho Milagre porque são 18 anos que me deram esse nome, eu adotei, não porque eu faço. Aí alguém disse: você não é Juninho e você não é Milagre, para de pregar. Deus olhou para mim e disse: vou te dar a segunda frase. E qual é? Nem sempre o milagre é a cura, o milagre está vivo, porque a cura é só um detalhe. Eu não sou grato porque estou curado, eu sou grato porque estou vivo. Por quê? Porque o câncer está no corpo, a alma já foi comprada há muito tempo. Ei, eu vou repetir: nem sempre o milagre é a cura, o milagre está vivo, porque a cura é só um detalhe. Acabou meu tempo, pastor. Isso é o filho. Aí eu falo do capítulo 8. O capítulo 8 do meu livro, eu falo da maldição hereditária que foi quebrada. Porque o pai é leucêmico, a mãe é diabética. A ciência explica que uma criança que nasce com os pais doentes, ou qualquer tipo de doença, deve a criança nascer ou aflorar até 7 anos, qualquer tipo da doença. Ou meu filho seria leucêmico, ou meu filho seria diabético. Mas no capítulo 8 eu digo que a maldição hereditária foi quebrada, porque o meu filho tem 8 anos e não tem nada. Pega essa profecia e eu entrego o microfone. Pai, teus filhos não vão viver o que você viveu. Mãe que está aqui, se eu fosse você, clamava pelos teus filhos. Ei pai, se eu fosse você, profetizava. Quem serão os teus filhos? Os teus filhos não serão portadores de fuzis. Os teus filhos não serão mendigos dessa cidade. Os teus filhos não serão pedintes de sinais. Os teus filhos serão ministros do evangelho, advogados, juízes, médicos. Os teus filhos serão do altar, serão pastores, Eu profetizo, pai, eu profetizo, mãe, que os teus filhos te darão muita honra. Não vai ter gravidez precipitada, ninguém da tua casa mais morre dessa doença. Deus te salvou para quebrar a maldição hereditária na tua casa, na tua família. Deus te dará condições para você colocar o teu filho no melhor colégio. Então, se eu fosse você, gritava o sobrenome dos teus filhos, porque enquanto a gente está aqui orando, a igreja está clamando. Deus já enviou um anjo na prisão e arrancou eles lá de dentro. Eu pareço que tenho um câncer? Eu pareço que eu sou leucêmico? Nesses 18 anos, eu aprendi que leucemia mata com 3 meses, 6 meses. Quando dura um ano. Eu estou 18 anos. E para confundir a medicina, Deus falou de novo: vou te parar. Eu falei: vou morrer, Deus. Depois do câncer, o que a gente vai receber? Só que quando eu descobri 92%, de 92% caiu para 7% de câncer. De 7% de câncer caiu para 1,3%. E tem 3 anos, 4 melhor dizendo, que caiu para 0,003 de leucemia. Eu tenho só um respingo para Deus não me perder. E Deus ainda disse para mim: eu vou te aposentar por invalidez. Aonde que eu sou inválido? Deus me aposentou por invalidez. Eu vou receber no banco. E eu chego primeiro junto com os velhinhos, quase Deus levando eles. E o segurança sempre me barra dizendo: você não tem direito de entrar aqui. Por quê? Porque veio desse tamanho, tanto golpe que tem no INSS. E eles olham para mim e dizem: você não tem direito para estar aqui. Eu digo: tenho sim. Por quê? Porque eu sou aposentado de quê? Por invalidez. Aonde? Câncer. Aonde? Aí eu tenho que explicar. Quando eu vejo o segurança está chorando e a mensagem está sendo pregada, consigo entrar no banco. Ao entrar no banco, a menina do caixa: o menino acabou de entrar aí, ó, agora só é os idosos. Eu digo: idoso, eu ainda não cheguei nesse nível, uma idade muito boa, mas eu sou aposentado de quê? De câncer. Aonde? Aí eu começo a pregar e eles não entendem, porque Deus olhou para mim e disse: são 18 anos que a medicina não tem como comprovar que você está vivo, mas eu entendo que no culto de milagre Deus me trouxe para liberar milagre para você.